Em primeiro lugar, a primeira ideia que me assalta à vista e ao coração também é que esta é mais uma região que tem um potencial enorme, que tem gente boa, que tem gente trabalhadora, que tem pessoas que têm um espírito de resistência e de resiliência muito forte, que tem grandes dificuldades, grandes adversidades, mas que não desiste. E a primeira palavra que eu quero aqui expressar é uma palavra de confiança e de esperança. Nós temos condições para ter um país mais justo, mais equilibrado, onde o território possa ter ocupação e onde possa haver maior igualdade de oportunidades, independentemente das pessoas estarem radicadas mais perto do litoral e das grandes cidades e dos centros urbanos ou em territórios de baixa densidade, como é o caso do distrito de Bragança. Em segundo lugar, é que apesar de haver essa resistência e de haver esse horizonte de esperança que nós mantemos e queremos manter vivo, há efetivamente grandes falhas naquilo que são os compromissos e o cumprimento dos compromissos que ao longo dos anos os vários governos, em particular agora o governo que está em funções, já está há 8 anos, do período de 2 legislaturas, têm falhado e que se refletem nomeadamente na perda de oportunidades de emprego, na perda de fixação, capacidade de fixação de jovens e de capacidade de poder dar resposta às necessidades mais elementares dos cidadãos. Isso vê-se ao nível dos cuidados de saúde, isso vê-se ao nível da oferta na escola pública, isso vê-se no apoio social. Estamos aqui numa instituição social, numa Santa Casa da Misericórdia, no caso do Mogadouro. Já tive hoje a ocasião, apesar de não estar programada, nós fomos fazendo também algumas coisas fora do programa que se proporcionaram, de passar na Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, e nas duas pude ver duas realidades diferentes do ponto de vista físico, mas duas realidades muito semelhantes do ponto de vista da falta de apoio. O PRR tem colocado de lado praticamente todos os investimentos na área social, foram criadas expectativas, foram feitos projetos e depois arranjam-se pretextos de última hora para obstar à materialização desses objetivos e depois, tal como acontece noutras realidades de que já falarei, não há um tratamento diferenciado que atenda às características do território em que nós estamos. Ainda agora, o Sr. Provedor me dava conta de que o apoio que recebe para poder ter o apoio domiciliário na rua, poder ir ao encontro daqueles que têm dificuldade e necessitam da ajuda da Santa Casa para poderem ter alimentação, para poderem ter cuidados médicos, é igual àquele que recebe uma instituição do Porto ou de Lisboa. Ora, não perceber que esta instituição, por exemplo, faz 900 quilómetros por dia para chegar aos utentes que recebem apoio domiciliário e não ter um tratamento diferenciado para aquelas que se calhar só precisam de meia dúzia de quilómetros para chegar às mesmas pessoas, é efetivamente não perceber aquilo que há de diferente e que é preciso calcular. E então vamos para a parte que eu considero mais preocupante de todas, que é, hoje em dia, os territórios de baixa densidade estão cada vez mais despovoados e estão cada vez mais envelhecidos, o que também já agora faz enaltecer ainda mais o trabalho de instituições sociais, das instituições particulares de solidariedade social e das misericórdias em particular. Mas territórios despovoados, territórios envelhecidos, precisam de economia, precisam de dinâmica, precisam de emprego, de oportunidades. E o que nós temos assistido é que nas principais áreas de atividade há um efetivo abandono. Na agricultura, uma dificuldade extrema de levar os projetos por diante, excesso de burocracia, pequenas obras que são necessárias, nomeadamente na área do regadio, que ficam por fazer e que limitam fortemente quer a atividade agrícola, quer pecuária, pouco ordenamento florestal. Com isso, o território vai ficando sem cultura, ficando sem cultura fica mais exposto, nomeadamente ao perigo dos incêndios rurais e florestais. Vemos no setor do turismo alguns bloqueios por fundamentalismos excessivos, nomeadamente da parte ambiental. Eu quero repetir a mensagem que já vos deixei. Somos defensores da preservação do meio ambiente, da biodiversidade, das espécies, quer da fauna, quer da flora. Não temos
nenhuma reserva a esse nível. Somos, aliás, precursores das políticas ambientais em Portugal e estamos bem conscientes das consequências das alterações climáticas que, aliás, se fazem sentir por estes dias também. Isto não pode significar que na balança do equilíbrio entre a proteção ambiental e a preservação da vida das pessoas, da vida comunitária das pessoas, da exploração económica que permite ter emprego, esse equilíbrio não exista e haja uma preponderância excessiva da parte ambiental. Eu vi projetos que ficaram na gaveta porque houve fundamentalismo nesse setor e vi, como também já tive a ocasião de vos dizer, por exemplo, uma albufeira, a Albufeira do Baixo Sabor, que tem paisagens magníficas, que tem um volume de água retido muito significativo, que cumpre a finalidade da produção hidroelétrica, mas fico completamente perplexo como é que os poderes públicos não são capazes de aproveitar aquela capacidade para dar capacidade de rega aos terrenos contíguos na Albufeira e para aproveitar para dar oportunidade de haver investimentos na área do turismo que possam alavancar a criação de emprego e a manutenção de muitos dos jovens que aqui nasceram e cresceram. E sobre isso tem falado hoje que há falta de coragem política, há uma subordinação técnica, disse de manhã, excessiva do poder político. Acho que há demasiada tecnocracia, se quiser. Hoje, permitam-me que vos diga que o Portugal que eu quero é um Portugal que naturalmente aprofunda os dossiês, tem o contributo técnico, mas tem que ser menos tecnocrático, tem que ser mais político. A política é para as pessoas. A política é para cumprir aquilo que nós queremos como objetivo da nossa ação. O que é que eu quero para Portugal? Quero que as regiões tenham as mesmas oportunidades. Não quero ver as aldeias portuguesas ficarem despovoadas, desertificadas. Não quero ver todos os jovens que nascem, que estudam no interior, a saírem do interior para o litoral e muitas vezes do interior para fora do país. Para isso é preciso haver economia e é preciso haver coragem de discriminar positivamente esta região, nomeadamente a nível fiscal. É preciso que haja consciência e concretização de programas fiscais que sejam agressivos no bom sentido do termo, que sejam arrojados e que deem previsibilidade aos investidores. Nós não podemos andar a mudar regras a meio do jogo, nós não podemos ter um governo como aquele que temos, que não tem coragem de baixar os impostos quando tem essa possibilidade. Nós temos hoje um recorde em termos de arrecadação de receita fiscal que está a ser batido todos os anos, à custa do esforço de toda a gente, incluindo as pessoas que estão aqui a lutar contra esta adversidade. E temos de ter serviços públicos a funcionar e temos de apoiar as instituições sociais para haver capacidade de resposta, porque se todos estes fatores não se conjugarem, não vai haver capacidade de atrair gente nem de reter gente. Este governo promoveu a política do interior, criando inclusivamente um Ministério e uma Secretaria de Estado para esse efeito. Acha que isso teve alguma eficácia? Eu não vejo no território, independentemente de haver boas ações, eu não sou tremendista, nem julgo as intenções dos outros com maldade. Admito que o governo tenha boas intenções e admito que os governantes também tenham boas intenções, muitos deles, aliás, provindos também de regiões do interior. Só que nós não estamos a julgar intenções, nós estamos a julgar concretizações. Este governo tem 8 anos. 8 anos é o período de 2 legislaturas. Vamos perguntar a Portugal, e as pessoas do interior do país sabem bem do que é que eu estou a falar, como é que foram os 8 anos do governo do professor Cavaco Silva? As duas maiorias absolutas do professor Cavaco Silva, entre 1987 e 1995, vejam o nível de desenvolvimento que tiveram, que proporcionaram ao território português com os 8 anos do Dr. António Costa. O que é que está melhor hoje no distrito de Bragança relativamente ao que estava em 2015, quando ele assumiu funções? Esta reflexão tem que ser feita. Ou seja, não basta criar, com pompa e circunstância, o Ministério da Coesão. Mas, entretanto, também não houve basta um governo ter... PSD. Houve um governo do PSD de boa memória para Portugal. Está a fazer quase 10 anos que nós expulsámos a Troika que os socialistas trouxeram para Portugal. Portanto, nós respondemos pelos nossos governos, independentemente também de termos cometido erros, como toda a gente, não somos perfeitos. Mas o grande juízo que é preciso fazer é relativamente a quem está no poder, e quem está no poder há 8 anos. E a pergunta que coloca tem muita pertinência, porque
Fez-se um Ministério, criaram-se cargos dentro do Governo e qual foi o efeito prático que foi gerado com isso? O que é que mudou na política que tenha sido repercutido na vida das pessoas? Conseguimos estancar a sangria de gente? Os concelhos de baixa densidade deixaram de perder população? Há mais investimento, há mais indústria, há mais comércio, há mais turismo, há mais agricultura? Infelizmente não há. Mas há muita gente que quer fazer isso. Eu vi gente, e vi até muitos jovens, isso agrada-me, com vontade de não sair daqui, com vontade de lutar contra a adversidade. Eu vejo os autarcas com essa intenção. Claro que tem soluções. Eu já disse e vou repetir. A primeira ideia que é preciso que fique muito clara daquilo que é o meu projeto para Portugal é que eu acho que a coesão territorial é um objetivo estratégico, é um desígnio nacional que deve estar inscrito na Constituição da República. Isto parece que é pouco, parece que é só escrever na Constituição da República. Não, é obrigar o Estado, qualquer que seja o governo, qualquer que seja o tempo político, a não perder de vista esse objetivo como um objetivo da política pública. E depois, naturalmente, incentivos ao investimento, isenções. Eu repito a ideia que já vos deixei hoje. Fica mais barato não cobrar impostos às empresas que aqui se instalarem e que assumirem o compromisso de darem aqui emprego durante 15 ou 20 anos, fica mais barato cobrar impostos zero do que não fazer nada e andar a pagar subsídios para as pessoas se manterem aqui e andar a alimentar edifícios públicos, serviços públicos que não estão a ter o aproveitamento correspondente aos investimentos que houve. E eu quero, mais uma vez, lançar aqui um repto que é: Portugal não pode avançar mais perdendo as oportunidades que tem tido. E, neste momento, nós não nos podemos esquecer que temos à nossa disposição o maior volume de financiamento de que há memória na nossa história. Nós temos um quadro que está a acabar, o Portugal 2020, nós temos um quadro para os próximos 7 anos, o Portugal 2030, e temos o PRR como uma fonte de financiamento que é absolutamente extraordinária. Eu fico muito apreensivo quando vejo, por exemplo, que no PRR as ajudas para as instituições sociais são perto de zero. Quase todas ficam fora dos investimentos. Eu fico muito apreensivo. Passei por 2 cooperativas hoje e nenhuma delas tem acesso a financiamento para se modernizar, para poder ser um resguardo dos interesses dos pequenos produtores agrícolas, e não tem nenhuma fonte de financiamento no PRR. Então o PRR está a servir para quê? Está a servir apenas para colmatar a falta de investimento que os 8 anos do governo do Partido Socialista têm tido. Por isso, sinceramente, o balanço que eu faço é um balanço que é positivo no que diz respeito a sair com um conhecimento mais profundo desta realidade, positivo porque vi muita gente que luta contra os obstáculos, que são muitos que tem pela frente, positivo porque vejo autarcas empenhados, porque vejo dirigentes associativos empenhados, porque vejo empresários empenhados, mas extraordinariamente preocupado porque vejo muita falta de vontade política para fazer pequenas alterações que têm depois uma repercussão imensa. Ainda sobre a pergunta que me colocava de soluções, eu vou-lhe dar uma que nós já propusemos no Parlamento, na sequência precisamente deste programa Sentir Portugal, noutros distritos que têm características semelhantes. Um plano nacional de regadio. Reter a água e poder geri-la. É inacreditável as albufeiras pelas quais vou passando, incluindo a maior de todas no Alqueva, onde há terrenos que são confrontantes com essas albufeiras que não têm acesso à rega por falta dos investimentos complementares ao grande investimento, seja de construir barragens, seja de, no caso, executar o maior projeto público da história da nossa democracia. Portanto, há pequenas obras que estão em falta, que foram engavetadas, que continuam, não sei porquê, sinceramente, a não ter concretização. Com compromissos assumidos, os membros do Governo vêm a estes territórios todas as semanas. Todas as semanas há membros do Governo a vir aqui prometer aquilo que já tinham prometido antes, mas que depois não fazem. Eu acho que isso é muito pernicioso e retira alguma esperança às pessoas que aqui tentam lutar contra esta realidade. E eu quero também dizer-lhes que
A nossa luta é uma luta para hoje fiscalizar a ação do Governo, escrutinar a ação do Governo, apresentar alternativas e poder governar Portugal com outra filosofia, apostando muito na coesão territorial. E eu estou aqui a dizer isto, mas eu digo isto em Lisboa, porque é do interesse do país, não só das pessoas que vivem aqui, é do interesse das pessoas que vivem aqui, mas também das pessoas que vivem em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Braga, em Aveiro, que haja a ocupação deste território, que haja economia neste território e que não haja uma afluência para os grandes centros urbanos com todos os problemas que daí decorrem. Em direto para o Porto Canal, daquilo que ouvimos aqui, daquilo que foi o balanço destes 3 dias, podemos dizer que encontrou um território a resistir às contrariedades sem apoio político? Com muita falta de apoio político. Acho que falta muita vontade política ao governo português para cumprir os compromissos que assumiu e para, no fundo, dar um horizonte de mais esperança, de mais confiança aos agentes que no território vão lutando com tanta dificuldade. Efetivamente, nós precisamos de um governo que fale menos, precisamos de um governo que tenha menos PowerPoints, precisamos de um governo que faça menos placas a dizer que esteve cá e menos placas a lançar primeiras obras e de um governo que venha verificar no local o resultado das suas políticas. E isso é que eu vejo pouco. Vejo muitos governantes a vir por aqui, a vir, enfim, adocicar as reivindicações, a renovar esperanças que foram sendo douradas com o tempo e vejo muito pouco resultado efetivo daquilo que são as expectativas que foram criadas. E isso é um fator que, sinceramente, é muito penalizador para quem quer aqui viver, para quem quer aqui manter as suas raízes e os seus projetos de vida. Pode-se dizer que o Distrito paga um bocadinho aquilo que é o preço da interioridade? Não é só o Distrito, eu acho que o país paga um preço de ter falta de estratégia. O país não tem estratégia. O país é gerido com uma visão de dia-a-dia. O país é gerido, e os recursos públicos, com uma visão que é cumprir pequenos objetivos de curto prazo. E não é gerido com uma visão de futuro. Não é gerido com uma visão de uma década e meia, 2 décadas. Nós, esta semana, por vicissitudes que são conhecidas, falámos muito do setor da habitação. Um setor que afeta os grandes centros urbanos, mas também afeta o Distrito de Bragança. Também há falta de habitação no Distrito de Bragança, em vários concelhos deste distrito. Por mais demagogia que se faça, as câmaras municipais, o Estado, têm de ter uma intervenção, têm de ter investimento. O Alcalde de Bragança foi um dos que, inclusive, se queixou de não ter sido ouvido no elaborar deste plano. Vão continuar sem ser ouvidos e vai continuar a ser esse problema? Deixe-me só dizer, eu não sou contra o investimento público no setor da educação. Aliás, o PRR aí tem muito dinheiro, tem 2.700 milhões de euros que estão alocados à habitação. E os poderes públicos têm de promover também a construção de habitação, a custos controlados, de habitação social e de investir em parte dos seus recursos a financiar rendas acessíveis e projetos imobiliários que possam permitir uma oferta, quer no arrendamento, quer na aquisição, de casas de valor mais barato, mais acessível. Agora, pensar que o país se gere apenas com o investimento público é não saber o que é a realidade. Pensar que nós conseguimos ter um serviço de saúde ao cidadão, um serviço de educação ao cidadão, um serviço de habitação ao cidadão, sem contar também com as forças que a sociedade tem, e as forças que a sociedade tem são naturalmente as empresas, sem contar com isso. É de facto viver numa sociedade que não existe. Ou, aliás, existe, e é o contrário daquilo que as pessoas afirmam. O governo socialista que governa Portugal há 8 anos, período de 2 legislaturas, é o governo mais amigo dos negócios privados na saúde, na educação, na habitação, em tudo. Porque é com este governo e com estas políticas que os agentes ganham mais dinheiro e têm uma especulação mais lucrativa. Eu não tenho nada, como é conhecido, contra a capacidade das empresas poderem explorar os seus negócios e ter a sua rentabilidade, mas a sociedade justa que eu quero é uma sociedade onde esses rendimentos, onde esses ganhos são justos, equilibrados e têm reflexo na vida das pessoas. Obrigado. O senhor tem falado de tudo durante estes 3 dias, sem reservas, por isso aproveito para lhe perguntar como é que vê o possível regresso do Dr. Pedro Santana Lopes ao PSD?
Eu já tive a ocasião de dizer, o Dr. Pedro Santana Lopes hoje é Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, onde de facto está a fazer um trabalho que tem a colaboração do PSD. O nosso vereador hoje integra o Executivo com funções atribuídas, foi eleito num movimento independente e cumprirá o seu mandato em respeito ao mandato que recebeu do povo com essa circunstância. Mas o Dr. Santana Lopes é um histórico do PSD, foi Presidente do PSD, foi Primeiro-Ministro do PSD e estou convencido que ele vai regressar a casa, e vai regressar a casa porque este PSD que nós estamos a construir, de baixo para cima, em todo o território, em todas as terras, com toda a gente, abrindo à sociedade a nossa ação política, é um PSD coeso e um PSD unido. Não é um PSD de unanimismos. Nós não pensamos todos da mesma maneira. É verdade. Nem nunca vamos pensar. Mas essa é uma riqueza grande do PSD. Agora, é com base neste sentimento de coesão e de unidade que eu vejo que o caminho, nomeadamente do Presidente da Câmara da Figueira da Foz, há de vir encontrá-lo ou reencontrá-lo na sua casa, que é o PSD. E será uma mais-valia ao PSD? Com certeza, senão eu não diria isto.